Olá, crianças, tudo bem? Todo mundo em casa? Espero que sim. Então, hoje nós vamos fazer nossas correções da prova de história, né? Como vocês sabem, vocês fizeram provas diferentes, então fiquem de olhos nas questões, tá? Então, primeira questão: a zona rural e a zona urbana formam o município, né? Vimos várias vezes lá no nosso livro, olha só, que todo município, a maioria deles, né, é composto por uma área urbana e por uma área rural, né, onde existem várias plantações, vilas, paisagens natural, trânsito, né, enfim, uma diversidade de elementos. Então, nessa questão, a opção correta era a letra A. Próxima questão. Quem são os responsáveis pela administração do município, né? Presidente e prefeito? Não. Prefeito e deputados? Também não. Presidente e vereadores? Não. E letra D, prefeito e vereadores? Sim, né? Vimos lá no nosso livro integrado que a administração, né, do município fica responsável pelo prefeito e pelos vereadores, né? Então a resposta correta era a letra D. Mais uma questão aí. Em qual estado está situada a comunidade quilombola de São Pedro? Então, olha só, pessoal, lá no nosso livro, no tema As Tradições nas Festas das Comunidades Rurais, que fica na página 27, né? Nós vimos que a comunidade quilombola de São Pedro fica localizado no Espírito Santo, né? No estado do Espírito Santo, né? E que eles realizam várias festas culturais, né? Todo dia 29 de junho para comemorar a data de São Pedro, né? Então, nessa questão, a opção correta era a letra B. Mais uma questão. Marque as alternativas que correspondem à realidade do município onde você mora. Então, nós fizemos uma atividade bem semelhante, né? Bem parecida lá no nosso livro, que pedia para que a gente assinalasse essas questões. Então, letra A, o município onde moro se localiza no litoral, perto do mar. É verdade? A gente mora na região litoral, litorânea? Não, então não era. Letra B, no município onde moro há mais espaços rurais do que urbano. Falso também. Por que, tia? Porque quando a gente fez uma pesquisa, né, para saber se em Boa Vista há mais espaços rurais do que urbano, nós vimos que não, que é o contrário. Há mais espaços urbanos do que rurais. Então, essa opção era falsa. Letra C. O espaço urbano do município onde moro é maior do que o espaço rural, verdadeiro, né? O que acabamos de falar. E a letra D, o município onde moro se localiza próximo às margens de um rio. Sim, né? Nós temos o nosso Rio Branco. Então, era verdadeira. Próxima questão. Marque a alternativa que contém apenas animais que correm o risco de serem extintos. Então, vamos ver quais eram esses animais que nós vimos lá no nosso livro. Então, olha só. A tartaruga marinha, né, que é uma espécie de tartaruga que está correndo o risco de extinção, né, por causa da poluição dos mares. Vimos também, olha só, o gato maracajá, né? Que ele habita nas regiões de florestas tropicais e no Pantanal também aqui do Brasil. E também é uma espécie que está em risco de extinção, né? Porque a caça, o desmatamento, tudo isso é uma prática ilegal e que contribui para que a extinção dessa espécie aconteça, né? Muito triste. E também um animalzinho bem conhecido é o tatu-bola, né? E que infelizmente, né, é outro animalzinho que está correndo risco de extinção por causa da destruição do seu ambiente, né? E da caça também, né? Do ambiente que ele vive. Então, a opção correta era a letra C, tartaruga marinha, gato maracajá, e que aí está escrito maracujá, foi o corretor, mas vocês sabem que é o gato maracajá e o tatu-bola, certo, galera? Mais uma questão, né, sobre as responsabilidades do prefeito agora. É administrar a verba pública, isto é, manter sob controle o dinheiro arrecadado para que seja bem usado em benefício da população e do município.
Agora, de acordo com essa responsabilidade, o prefeito tem várias atribuições, né? Dentro dessa aí, entra várias outras. Então, vocês deveriam assinalar. Então, olha só. Fornecer saneamento básico é uma das responsabilidades, olha só. Construir e manter o bom funcionamento das creches e escolas, praças e parques municipais. As outras duas opções é de responsabilidade dos vereadores, por isso que não deveria ser assinalado. E aí a tia Amanda tirou um pedacinho lá do livro, olha só, as responsabilidades do prefeito. Iluminação pública, transporte coletivo, manutenção de praças, construção de escolas, entre várias outras. Mais uma questão. Ao observarmos as cidades da atualidade, muitas vezes não percebemos as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes. A produção de cerâmica se desenvolveu em que município? Nós vimos lá no nosso livro, olha só, que é o caso, né, das produções de cerâmica no município de Cunha. Então, a resposta correta era a letra A, certo? Próxima. Há muitas atividades de lazer que podem ser realizadas nos espaços urbano e rural dos municípios. Em relação às opções de lazer na área urbana do município, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, de acordo com a área urbana. Então, museu, letra A, museus, parques e praças são exemplos de lazer da área rural. Verdadeiro isso? Não, né? É falso, porque essas são opções de lazer da área urbana. Então, era falso. Letra B, o cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural. Verdadeiro, né? São algumas formas que a gente tem de lazer aqui na cidade, na área urbana. No cinema, não é necessário adquirir o ingresso na bilheteria. É verdadeiro isso? A gente consegue entrar de graça lá, ninguém paga? Falso, né? Nós sabemos que tem que pagar para poder usar, né? Nós temos que comprar um bilhete e quando a gente compra esse bilhete, a gente está pagando por ele. Letra D. As apresentações de teatro também podem ocorrer em lugares públicos e abertos, como praças e ruas. Verdadeiro, né? Vimos até vários exemplos lá no nosso livro integrado. Agora, relacionado aos fantoches que a gente viu, né, chamados de mamulengos, que eles fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. E agora, em relação a esses fantoches, vocês deveriam ter assinado as alternativas corretas. Os fantoches de mamulengo são típicos da região centro-oeste. Falso. Por que, tia? Porque eles são típicos da região nordeste do país. Então, era falso. Não assinalava. A origem desses bonecos está relacionada a brincadeiras de adultos e crianças no passado. Verdadeiro, né? Vimos até aí nesse textinho que a tia Amanda colocou um pedacinho para vocês relembrarem. Letra C. No cenário das apresentações, a barraca conhecida por empanada serve de cobertura para o mestre bonequeiro. Verdadeiro, né? Vocês deveriam ter assinalado porque é esse nome que a gente dá para essa barraca, né? Empanada. E a letra D, os bonecos mamulengos geralmente têm um rosto esculpido em madeira e o corpo feito de tecido. Verdadeiro também, né? O rostinho deles é em madeira e o corpo é feito todo de tecido. Para que a pessoa que for, né, o mestre bonequeiro, for mexer nele, consiga movimentá-lo facilmente. Então, opções corretas, B, C e D. Mais uma. Sabemos que algumas espécies de animais estão correndo risco de extinção. Contudo, essa extinção acontece por qual motivo? Acabamos de ver, né, nas questões anteriores que isso está acontecendo por causa do desmatamento e por causa da caça, que é uma prática ilegal, ou seja, é algo proibido, é um crime, né? Realizar isso, caçar esses animais. Então, por esses dois motivos que a extinção está acontecendo de algumas espécies de animais. Então, as opções corretas eram a letra B e a letra C. A
Apesar de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas, né? Vimos lá no livro e que vimos também que existe uma técnica em que as raízes das plantas são cultivadas apenas na água com nutrientes. E qual era o nome dessa técnica? Hidroponia. Muito bem, se você assinalou hidroponia, você acertou. Olha só, mudou o nosso fundo, mudou a prova. Então, prestem atenção aí. Para produzir objetos em cerâmica, foram construídas olarias e fábricas com fornos maiores. De acordo com os conteúdos estudados, assinale a alternativa correta sobre a definição da palavra destacada. Qual era a palavra? Olarias. Então, o que eram as olarias? Olarias eram fábricas de produtos cerâmicos. Então, a opção correta, letra B. Então, olha só, agora verdadeiro ou falso de acordo com a criação do cinema. Então, olha só, letra A. Os filmes possuíam som e a máquina funcionava a energia elétrica. É verdadeiro isso? Existia energia elétrica naquela época? Não, era falso, né? Então, se você assinalou falso, ó, ok, você acertou. Letra B. Pequenas fotografias eram grudadas uma ao lado da outra para formar o filme. Verdadeiro, né? Nós vimos que eram as fotos coladas, várias fotos uma do lado da outra que formavam o filme. Letra C. O filme A Chegada do Trem na Estação tinha aproximadamente 30 segundos. Falso. Por que era falso, tia? Porque nós vimos que era 50 segundos e não 30, né? Então, essa informação aí era falsa. Letra D. O filme A Chegada do Trem na Estação foi exibido pela primeira vez em Paris. Verdadeiro, né? Esse filme foi exibido a primeira vez lá em Paris, meu povo, minha pova. Mais uma questão aí, galera. Em nossos estudos, vimos que alguns animais que são representados nas cédulas de real estão em risco de extinção também, além daqueles outros que nós vimos. Então, vocês tinham que assinalar quais eram esses animaizinhos. Então, vamos ver, olha só, temos aí, a tia Amanda tirou um pedacinho lá da atividade que nós realizamos no livro integrado. E nós tínhamos na cédula de R$2, quem é? Tartaruga marinha. Muito bem, então vocês deveriam ter assinalado a letra E. Na nota de R$20, o mico-leão dourado, né? Então vocês deveriam ter assinado a letra D também. Na nota de R$50, a onça pintada. Letra C deveria ter sido assinalada também. E por último, né? Na nota de R$100, a garoupa, que é um tipo de peixe, né? É uma espécie de peixe. Então, a letra A deveria ser assinalada. Somente a letra B que ficaria sem assinalar, certo? Mais uma questão aí de verdadeiro ou falso. Agora, sobre o futebol, né? Então, vamos lá. Letra A. Os jogos profissionais são realizados tanto na cidade quanto nas áreas rurais. Falso, nós vimos que o futebol, os jogos, né, de futebol profissional são realizados na área urbana. Então, essa informação era falsa. Letra B. Os jogos são realizados dentro de estádios. Sim, verdadeiro, né? Podemos ver aí na informação abaixo que essa informação é verdadeira. Letra C. É na arquibancada que as pessoas se acomodam para assistir aos jogos. Verdadeiro, né? Vemos diariamente na televisão e aí nessa imagem nós também podemos ver, né, as pessoas na arquibancada. Letra D. O jogo inaugural da seleção brasileira ocorreu no campo da Rua Guanabara. Verdadeiro, olha só, temos até aí a foto com a informação, né, com a legenda que diz que nos comprova isso. E a letra E, no jogo inaugural, a seleção brasileira jogou contra um time francês. Falso, por que, tia? Porque aí, ó, na nossa informação da foto, da fotografia, nós temos dizendo, né, nos contando que o jogo inaugural da seleção brasileira foi contra um time inglês e não francês. Por isso, essa informação era falsa. Agora, pessoal, sobre as atividades que possuem maior destaque nas áreas rurais, vocês deveriam ter assinalado. Então, seria
Letra B, a produção de vegetais, olha só aí na informação. Produção de vegetais. Letra D, criação de animais. E a letra E, extração de recursos naturais. Tinha lá no nosso livro integrado. Próxima questão. De acordo, olha só, agora de acordo com as responsabilidades dos vereadores. Então, nós tínhamos letra A, apresentar leis para o bem da população. Verdadeiro. Mediar interesses da população perante o Poder Executivo. Verdadeiro. Discutir e votar o orçamento anual do município. Verdadeiro. E fiscalizar obras e serviços públicos. Verdadeiros também. Tia, mas eu não consegui assinalar todas as questões. Sim, olha só, porque vocês teriam que observar a letra E. O que está dizendo na letra E? Todas estão corretas. Então, a opção correta era a letra E. Agora, sobre os prefeitos e os vereadores. Eles são eleitos pela população por meio do voto em uma urna, né? Nós vimos durante todo o bimestre que as pessoas têm que ir lá num local marcado, né? Depositar o seu voto na urna, né? E aí as pessoas são eleitas. E tanto os vereadores quanto os prefeitos, eles têm um tempo, né? Eles não ficam para a vida toda nesses cargos, né? Exercendo essas funções. Eles ficam por um período. E esse período é de 4 anos. Muito bem. Então, se você assinalou na letra C, de 4 anos, você acertou. Mais uma questão caindo aí na nossa tela. Qual é o nome do local que os vereadores trabalham discutindo as leis e os projetos e votando as leis, né? Discutindo e votando essas leis. Então, é na Câmara Municipal, né? Nós vimos que o prefeito trabalha na prefeitura e os vereadores na Câmara Municipal. Então, a letra correta, a opção correta era a letra B. Então, galera, a nossa correção de história foi essa. Espero que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas, né, das nossas questões. Mil beijinhos em cada um de vocês. Um beijo, beijo e até a próxima correção. Bye, bye!